Bom dia, igreja, graça e a paz. Vamos colocar de pé. Em Hebreus fala que a fé é a convicção daquilo que não nos vemos. E Deus se faz presente aqui neste lugar hoje, mesmo não podendo nos ver. Por isso vamos juntos adorá-lo, nosso Deus, amém? Juntos nas palmas. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem e muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, e nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, e nada é impossível.
impossível. Cremos em Ti, Senhor, e nada poderá abalar a fé, pois o Senhor é nosso socorro bem presente. Eu creio em Ti, creio em Ti, eu creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, e nada é impossível. Em Ti olhos se abrem e muralhas caem. Estou vivendo pela fé, e nada é impossível. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, e nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, e nada é impossível. Eu creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Aplauda ao Senhor. Senhor Jesus, essa manhã nós levantamos um louvor, adoração ao Teu santo e bendito nome. Declaramos aqui nesse lugar que nós cremos em Ti, e declaramos aqui nesse lugar que somos Teus e queremos Te dar todo louvor, toda honra, toda glória que só o Senhor é merecedor. Obrigado por essa manhã que se levanta, obrigado por gastarmos as primeiras horas do nosso dia em Tua presença, e obrigado pela oportunidade de estarmos como comunidade adorando o Teu santo e bendito nome. E que essa manhã seja um dia de festa no céu pelos novos membros que serão recebidos, que seja um dia, ó Deus, de festa no céu pelos compromissos assumidos diante do Senhor, e que a Tua presença mova sobre nós o tempo todo, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém, amém. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, que bom receber você aqui essa manhã. Antes de você se assentar, eu queria que você falasse oi para a pessoa que está perto de você, ou com aquele soquinho caprichado, ou com um tchauzinho animado. E você que nos assiste pela internet também, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje um dia especial, estamos celebrando estamos transmitindo nossa celebração da manhã, em virtude de uma festa que vamos fazer aqui, daqui a pouco você vai ficar por dentro. Mas seja muito bem-vindo e bem-vinda em nome de Jesus. Os visitantes de primeiro lugar, você pode se assentar por gentileza. Os visitantes de primeira viagem podem, no final da nossa celebração, por favor, passar no nosso balcão de informações e retirar um presente, tá bom? Para você. Você que veio hoje pela primeira vez, a convite de um amigo, de uma pessoa, e está aqui conosco, nós gostaríamos muito que ao final da nossa celebração você retirasse um presente que nós preparamos para essa celebração, tá joia? Você não precisa ficar em pé agora, não precisa se identificar, mas ao final, se você não passar lá no nosso balcão, você vai ficar sem o seu presente, e nós vamos ficar tristes, porque nós preparamos com muito carinho esse presente para você nessa manhã, tá joia? Por falar em nessa manhã, nós estamos muito felizes porque ali do nosso lado, nosso salão social, pela primeira vez, depois de 240 e tantos dias, nós estamos com as nossas crianças reunidas acima de 6 anos. Ainda não é a vez das crianças menores de 6 anos. Nós não estamos ainda preparados para poder acolhê-las aqui no nosso espaço Kids. Mas as maiores de 6, em virtude da flexibilização que já está acontecendo em vários lugares da nossa cidade, do nosso estado, nós também estamos aderindo a isso com todos os cuidados e precauções. Então, se você quer que o seu filho ou a sua filha venha participar de uma celebração, e ele é maior ou ela é maior do que 6 anos, tem que ter 6 anos completos, só isso. Você precisa fazer a sua inscrição, tá bom? Domingo que vem nós estaremos novamente recebendo as nossas crianças, mas com uma ressalva apenas. Eu coloquei um asterisco ali no horário das 19h30, por quê? Porque nós vamos sentar com a nossa equipe agora e vamos avaliar como foi o andamento do nosso primeiro encontro, a questão da mobilização, da participação, da segurança, e nós vamos avaliar os horários, tá bom? Mas você já pode garantir a vaga do seu filho, da sua filha, dando o seu nome, e por ordem de chegada nós vamos anotando, e depois nós entraremos em contato dizendo se os 2 horários estão disponíveis, se será apenas o horário da manhã, o horário
Isso vai depender da nossa equipe essa semana de avaliação, porque eu não posso deixar para dar esse aviso a semana que vem, entendeu? Porque daí já passou o tempo. Então tem que avisar você, faça a sua inscrição e nós vamos avaliar tudo que aconteceu aqui nessa manhã e nessa noite com as nossas crianças e vamos verificar a possibilidade de estender esses horários ou não, tá bom? Mas comece fazendo sua inscrição, não deixe de fazer. Crianças maiores de 6 anos já tem espaço na nossa comunidade aos domingos para a celebração Kids. E eu gostaria de pedir que os diáconos e as diaconisas, por favor, se colocassem em pé agora que foram eleitos. Coloquem-se em pé no seu lugar, os diáconos e as diaconisas. Isso, fiquem em pé, olha aí que legal, já estão por aqui. E nós tivemos eleição na última semana e esses irmãos e essas irmãs foram eleitos pela igreja para participarem aqui. Então, por ordem, eu gostaria de chamar que viesse aqui à frente a Dona Maria Lídia, a Joseli, a Beatriz. Pode vir aqui à frente, por gentileza, fica bem aqui na minha frente, aqui ó. A Edi, a Rosa Maria, a Nilva, a Dona Lourdes, a Ana Tagliari, a Rosinha, a Cleonice, a Rosângela, o Valdenir, o Carlinhos Torres, a Maísa e a Lenilde. Por favor, isso, se coloquem aqui à frente, fique de frente com a igreja, para a igreja conhecer vocês, né? Aqui estão os nossos irmãos e irmãs que foram eleitos. Nós temos, pode fechar aqui no meio isso, faz favor, pode ir vindo aqui para o meio, aí. A questão é a seguinte, nós temos alguns irmãos que não puderam participar dessa posse aqui. É o caso do Carlos Torres e da Joseli, que eles estão em isolamento porque alguma pessoa da família ou do círculo próximo constatou-se uma questão de positividade ao coronavírus, então eles estão em isolamento domiciliar, tá joia? Então não estão aqui conosco nessa manhã. A Edi Seco apresentou alguns sintomas, não é confirmado, mas está em casa também, em repouso, e depois vai avaliar se realmente é um caso de coronavírus. São irmãos que justificaram para nós que não estão aqui conosco essa manhã, tá joia? Então esse é o nosso irmão aqui à frente, e essas são nossas irmãs que foram eleitos para um mandato de 3 anos para atuar na ação social e diaconia da nossa igreja. Então nós vamos orar por eles e por elas agora nesse momento e vamos empossá-los. Só que nós temos aqui algumas pessoas que não serão empossadas, elas serão investidas. Empossadas são aqueles que já são diáconos, que já foram diáconos. Agora investido será aquela pessoa que vem pela primeira vez exercer esse cargo, essa função, que é o Maísa, Lenilde e o Carlinhos. Nessa manhã que está aqui conosco, nós vamos fazer isso à noite novamente, e apenas a Maísa que será investida. Os demais irmãos e irmãs serão empossados. A Lenilde está aqui, está aqui, a Lenilde está aqui. A Lenilde também, a mais conhecida como Lê, e nós vamos investi-la também. Então convido você a se colocar em pé no seu lugar, convido os diáconos e as diaconisas a virar aqui para mim nesse momento, por gentileza, isso. Irmãos e irmãs, vocês confirmam o desejo de servir ao Senhor pelos próximos 3 anos nesse cargo de oficial e oficiais da Igreja da Presbiteriana Independente de Sertanópolis? Sim? Vocês decidem fazer isso de espontânea vontade, de todo o coração, para glorificar o nome de Jesus? Sim? Então nós vamos orar nesse momento para empossar vocês. Feche seus olhos, estenda sua mão para cá. Senhor Jesus, eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida de cada irmão e cada irmã aqui essa manhã. Nós declaramos que eles estão empossados deste cargo tão importante de cuidar da ação social da nossa comunidade. Que o Senhor use essas mãos, que o Senhor abençoe esses corações, para que sejam uma bênção no nosso meio e sejam frutíferos nesse ministério. Assim nós oramos, assim nós abençoamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Isso. Você pode se assentar, por gentileza. Agora eu quero chamar a Maísa e a Lenilde, que vem aqui em cima à frente. Diáconos e diaconisas, fiquem aqui, por gentileza. Está sobrando muito aqui para mim. Fica aqui comigo. Sobrou bastante, né? Vocês vão ajoelhar de frente para a igreja, fazendo favor. E eu quero pedir que vocês fiquem aqui pertinho, que a gente vai estender as mãos e nós vamos agora investir, porque essa aqui é uma cerimônia de investidura das nossas oficiais. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida da Lenilde, que foi eleita pela igreja para poder servir nesse cargo tão especial. Que o Senhor a use poderosamente, e aqui com os seus amigos
e as suas amigas de ministério que também estendem a mão, dão as boas-vindas a esse cargo que eles já exerciam e que agora dizem a ela: você é bem-vinda em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos a vida da Maíse também, que nesse momento está investida da autoridade do Senhor para ser uma oficial da nossa igreja como diaconisa, e que o Senhor use as mãos, a vida dela, proteja a família delas, Pai, cuida dessas casas e que elas sejam uma bênção no nosso meio, frutíferas, e que o Senhor honre essa atitude e essa decisão de servirem ao Senhor nesse lugar. Nós agora declaramos a Lenilde e a Maísa investidas de autoridade no ofício da diaconia, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Acho que Deus abençoe, meninas, Deus abençoe. Obrigado, viu? Vamos com Deus, obrigado por vocês estarem aqui. Eu quero chamar agora os nossos presbíteros. Fiquem em pé os presbíteros que foram eleitos onde seus lugares. Isso, agora sim, já investimos os nossos diáconos e diaconisas, agora é a vez dos nossos presbíteros. Então eu quero chamar por ordem também para vir aqui à frente comigo o Elias, o Luiz Carlos, o Enio Tavares, o Éder Ventura, o José Marcos, José Mazzini, o Thiago Margonar, o João Nilson Tagliari e o Reginaldo Mazzini. O Luiz Carlos justificou que, como a sua esposa, também está em isolamento familiar, e o Tagliari está com problemas de saúde, né? Está com cólicas renais muito agudas, esteve internado até a tarde de ontem e não conseguiu vir essa manhã, tá bom? Mas nós vamos fazer a investidura dele ou à noite ou numa outra ocasião, porque ele precisa estar presente para fazer a investidura. O Luiz Carlos, como é posse, nós estamos apenas declarando ele empossado também, e ele está assistindo online nesse momento conosco. Mas esses são os irmãos que vocês escolheram para servirem no ministério de presbíteros. Junto com o pastor dessa igreja, eles vão formar o conselho e vão cuidar dessa igreja administrativamente, espiritualmente e na supervisão dos ministérios. Então são companheiros, são um time que vocês escolheram para auxiliar o ministério pastoral na caminhada e na jornada dessa igreja. E o mandato deles é por 3 anos. Dentro desses aqui, os que estão sendo reconduzidos, que já eram presbíteros, é o Marcos, o Éder, o Elias, o Mazzini e o Enio. E nós vamos investir hoje pela manhã o Tiago e o Reginaldo Mazzini como oficiais, agora presbítero. O presbítero não perde o cargo de presbítero, sabia disso? O ofício de presbítero, ele perde apenas o mandato. Por exemplo, o Edson Seco, que é presbítero, está em presbítero em disponibilidade, ele não participa do conselho. O seu Romeu Galbiati também é presbítero, ele não participa do conselho, mas é presbítero. Os presbíteros não perdem o seu ofício, eles só perdem um mandato de 3 anos, mas eles continuam sendo presbíteros na igreja, entenderam? Então nós vamos agora orar e vamos abençoar os nossos irmãos. Queria que vocês ficassem de frente aqui comigo, e eu quero abençoar. Eu quero pedir você mais uma vez, fique em pé, você vai participar porque são seus oficiais para essa igreja, e estenda a sua mão para cá, nós vamos abençoar. Pai, muito obrigado pelos nossos irmãos que o Senhor separou para esses próximos 3 anos, onde nós vamos sonhar, pensar, administrar, cuidar, pastorear a igreja do Senhor. Use essas vidas e esses corações, que sejam líderes segundo o seu coração. Abençoe a casa deles, os filhos dos filhos, e que a bênção do Senhor possa guardar a entrada e a saída, para que sejam sempre uma bênção em nosso meio, em nossa comunidade. Cuida desses corações. Nós agora, Deus, empossamos os nossos irmãos para esse ministério, para esse ofício, e pedimos a tua bênção, direção e sabedoria em nome do Senhor Jesus. Amém? Você diz amém? Amém, amém. Agora eu quero convidar o Tiago e o Reginaldo Mazzini que venham aqui. E eu quero convidar vocês que venham aqui atrás comigo. Pode ficar de joelhos aqui no centro. E os nossos irmãos do conselho vão me ajudar em oração nesse momento, estendendo a mão para vocês. Estenda a sua mão para cá, vamos orar. Pai, nós agora estamos investindo o Tiago como presbítero nesta igreja, Pai. Que o Senhor possa abençoar para que ele tenha sabedoria, direcionamento, e que esses irmãos que estendem a mão para abençoá-lo agora como conselho dessa igreja também sejam amigos e também sejam presentes, e que ele seja uma bênção no meio desse conselho, Pai. Ó Deus, nós investimos agora o Tiago como presbítero da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, e pedimos a tua bênção e autoridade do céu sobre a sua vida.
Da mesma maneira, Pai, nós pedimos pela vida do Reginaldo, que agora ao se levantar será presbítero dessa comunidade local, que o Senhor possa usá-lo, dar sabedoria e entendimento, e que ele seja uma bênção nessa igreja, como pessoa eleita e escolhida dentre o povo, para poder servir ao Senhor nesse ministério. Então, Senhor, nós declaramos agora, investidos para o ofício de presbiterato, Tiago Margonari e Reginaldo Mazini, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Pode se assentar, meus irmãos, daqui a pouco vocês vão voltar para me ajudar. Nós vamos daqui a pouco começar com o nosso batismo e profissão de fé, mas daqui a pouquinho, tá bom? Por enquanto nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você que está nos visitando, não fique constrangido. O que nós estamos fazendo aqui nessa manhã é o que nós fazemos todos os domingos, dando a oportunidade para os nossos irmãos e irmãs contribuírem com as suas ofertas. E se você quiser participar e puder participar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e com muita alegria que nós vamos receber você também nesse momento de contribuição. Então, eu sei que nós estamos num senta-levanta, que não é muito legal, não gosto muito, mas a gente tem que participar desse momento com os nossos oficiais, que aliás eu estou muito honrado de ter cada um deles e delas aqui conosco, servindo pelos próximos 3 anos, mas agora a gente vai ficar em pé mais uma vez. Enquanto nós cantamos, você pode vir aqui à frente, devolver o seu dízimo e a sua oferta. Vamos fazer isso com alegria, vamos ficar em pé e vamos celebrar o Senhor. Nunca vi amor assim, e como uma aliança, é como um voto entre nós dois. Teu amor permanece em meio à tempestade e além do horizonte, misericórdia atrás. Fiel tem sido a mim, fiel sempre serás, sei que nunca falharás. Então cantarei meus lábios, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Te adoraremos, Senhor, em meio às festas, ó Pai, como hoje, mas também em meio à dificuldade, ó Pai, do nosso dia a dia, Senhor, pois o Senhor é o centro da nossa vida, Pai. Não há outro lugar que queremos estar senão diante da Sua presença, Pai. Tu és Pai para os órfãos, Tua bondade não tem fim. E tomas minhas fraquezas e me tornas forte em Ti. Me fazes mais como Tu, em vestes de esplendor. Trazes belezas das cinzas, pois tua noiva eu sou, e livre da vergonha e da condenação, conhecida por quem tu és. Então cantarei, meus lábios sempre te louvarão, sempre te, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Te louvarei,
só voz cantamos santo, digno Deus, te louvarei, te louvarei. Em uma só voz cantamos santo, digno Deus, te louvarei, te louvarei. Em uma só voz, é santo Senhor, te louvarei, te louvarei. Em uma só voz cantamos santo, digno Deus, te louvarei, te louvarei. Em uma só voz cantamos santo, digno Deus, te louvarei, te louvarei. Em uma só voz cantamos santo, digno Deus. Então cantarei meus lábios, sempre te louvarão, sempre te louvarão. Liga a sua voz, declare: meus lábios sempre te louvarão, meus lábios. Louvaremos, Senhor, pois o Senhor é o único digno e merecedor desse nosso louvor, Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia.
leva-nos mais fundo, ó Pai, mais fundo da Sua presença, da Sua palavra, ó Pai. Que nosso coração seja enraizado em Ti, ó Pai. Possamos, ó Pai, crescer dia a dia e dia após dia, ó Pai. Que nossa família seja fundamentada na Sua palavra, ó Deus. Que nossas atitudes sejam feitas conforme a Tua vontade, ó Pai. Por isso, ó Pai, nos leva mais fundo da Sua presença, ó Pai. Para que não seja apenas uma presença dominical, ó Pai, mas seja algo diário, ó Pai, onde fazemos nossos devocionais, nosso encontro diário contigo, ó Deus. Vem sobre nós, ó Pai, e nos levas no mais fundo, ó Pai. Em nome do Teu Filho que eu oro, Senhor Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, igreja. Amém. Que nós possamos ir mais fundo. Aliás, essa é a mensagem dessa manhã. Que Deus possa nos levar mais fundo. Nós estamos falando numa série de mensagens que vai nos acompanhar até a véspera do Natal, que tem por título Enraizados. A proposta de nós entendermos como funcionam as raízes da nossa vida. E o tema dessa manhã é cuidando das raízes. A importância de a gente saber como cuidar, de como proteger, de como trabalhar essas raízes na nossa vida, ao ponto de que elas não sejam afetadas. Não sei se você já percebeu, mas cerca de não vou precisar de porcentagem, mas mais da metade da árvore a gente não enxerga. Mais da metade da estrutura de uma árvore não está diante dos nossos olhos, está no invisível, está no subterrâneo, está no lugar onde nós não conseguimos enxergar. E muitas coisas que sustentam a nossa vida também são assim. A maioria das coisas que nós não enxergamos está exatamente sustentando nossas escolhas, sustentando nosso comportamento, sustentando nosso padrão de vida. Por isso que nós estamos falando sobre esse tema enraizados, ou seja, cuidar onde colocarmos as raízes, cuidar onde colocarmos os nossos pés, aonde buscarmos os nossos nutrientes, porque dependendo da estrutura da raiz, a árvore será saudável ou não, a árvore será frutífera ou não. Por isso, na nossa vida, assim como numa árvore, grande parte do que sustenta uma árvore, o que sustenta a nossa vida, está no invisível, está naquilo que nós não enxergamos, está naquilo que nós não pegamos, está naquilo que a gente não apalpa, mas que está lá trazendo grande estabilidade e saúde àquilo que vemos. Talvez você já tenha estudado um pouquinho sobre aquela história do Titanic. O Titanic se trombou apenas com um pequeno iceberg, que olhando por cima era apenas a ponta, era apenas um pedaço de gelo, mas a sua estrutura abaixo da superfície da água era gigantesca ao ponto de levar um navio quase que indestrutível a afundar de repente em poucos minutos. Ou seja, grandes coisas acontecem onde nós não estamos vendo e onde nós não estamos enxergando. Por isso o convite para você e para mim é: cuide das raízes. E para começar essa conversa, para mostrar para você como é importante olhar o que está por debaixo da terra ou naquilo que não podemos enxergar, eu quero mostrar para você uma sequoia gigante. O que é uma sequoia gigante? Deixa eu passar aqui. Aqui. Sequoia gigante, infelizmente nós não temos esse padrão de árvore aqui no Brasil, ele é reconhecidamente fixo na América do Norte, e existem vários parques de preservação lá nos Estados Unidos, especialmente na Califórnia, onde existem as sequoias gigantes. As sequoias gigantes são árvores centenárias, que são as maiores árvores do planeta Terra. E aí você vê duas crianças próximas do tronco dessa árvore para ter uma pequena referência do qual seria o tamanho. Fizeram um círculo em torno da maior sequoia do mundo e precisou mais de 20 pessoas para, com as mãos dadas, conseguirem abraçar todo o tronco, a base de uma árvore como essa. Mas aconteceu um caso interessante num lugar de preservação de sequoias. Uma sequoia estava morrendo. E como elas são extremamente cuidadas e protegidas, os biólogos foram todos para fazer uma pesquisa, o porquê que essa árvore estava morrendo naquele parque nacional. E chegaram à seguinte conclusão. Chegaram à conclusão de que tantos visitantes passando num determinado caminho estavam pisando as raízes da sequoia, estavam comprometendo o seu processo de nutrição. Aí você diz assim, mas espera aí, pastor, como é que uma árvore desse tamanho, desse porte, dessa estrutura pode ser abalada com alguns turistas ou milhares deles passando em torno da sequoia? Como é que ela poderia ser afetada com apenas pisadas diante da grande estrutura? Pois é,
As raízes são extremamente frágeis. Às vezes a gente olha aquela estrutura por fora, às vezes a gente vê aquele tamanho, às vezes a gente vê aquela imponência toda, mas o que está sustentando são pequenas raízes fundamentais para aquele processo se desenvolver. Não se deu o contrário na vida de uma sequoia gigante. Ou seja, os biólogos precisaram intervir em todo o Parque Nacional e colocaram uma cerca de proteção em volta das sequoias para que os turistas não pisassem em determinados lugares que pudessem afetar suas raízes. Às vezes a nossa vida parece estar fortalecida, às vezes a nossa vida parece estar numa estrutura inabalável. Muitas vezes a gente olha para o nosso casamento, ou a gente olha para a nossa estrutura financeira, ou a gente pensa na nossa conjuntura social, e a gente fala, nós estamos perfeitos, estamos prontos. É como aquele homem da Bíblia que Jesus fala que ele é louco, que ele diz que colheu muita coisa, ajuntou no celeiro e disse, pronto, está tudo feito, come, bebe e folga. E Jesus fala, louco, ainda hoje pedirão a sua alma, e o que tens preparado? Ou seja, muitas vezes nós estamos nessa condição, nos sentimos inabaláveis, fortes, nos sentimos posicionados, mas de repente, alguma coisa pequena, alguma coisa simples, começa a drenar nossa energia, começa a roubar as nossas forças, começa a desestabilizar o nosso coração. Pois bem, irmãos, nós também somos sequoias, às vezes por fora inabaláveis, às vezes por fora com uma estrutura bem posicionada, mas por dentro, ou nas raízes, ou no subterrâneo da nossa vida, temos raízes frágeis que precisam ser cuidadas, temos raízes frágeis que precisam de atenção. Ninguém é totalmente, está dotado de superpoderes, ninguém é totalmente impermeável às aflições e às lutas. Nós precisamos aprender a cuidar das raízes. Uma coisa é o que você enxerga por fora, outra coisa é o que está por debaixo do subsolo, onde nós não enxergamos e onde os nossos olhos não conseguem atingir. Então eu pergunto para você, para que então servem as raízes? Qual que é o propósito disso? Para que elas servem? E agora, olhando para o ramo da biologia, a gente vai enxergar que as raízes, elas existem para 3 coisas. Primeiro, nutrição. As raízes buscam nutrientes para alimentar a árvore e para sustentá-la naquele processo que você conhece muito bem para a estabilidade da árvore. Segundo, desenvolvimento. As raízes, elas continuam crescendo, mesmo que uma árvore deixe de crescer por fora, ainda ela está crescendo por debaixo do subsolo. As raízes estão procurando novas conexões, novas redes para encontrar alimento, encontrar hidratação para aquela árvore. Mesmo que ela deixe de crescer por fora, ela ainda está crescendo por debaixo do solo. É muito interessante a história do bambu chinês. O bambu chinês é uma das árvores que mais demora para crescer no mundo. Você planta um bambuzinho chinês e ele fica 5 anos apenas um brotinho. Apenas um brotinho. Do 5º ano, de repente, ele cresce e atinge dezenas de metros de altura, porque nesses 5 anos, antes de ele crescer para fora, ele cresceu para baixo, ele cresceu nas suas raízes. As suas raízes têm praticamente o dobro do seu tamanho em altura, visivelmente falando. Pois bem, as raízes têm esse princípio, desenvolver, criar conexões, buscar novos recursos para a árvore que está em desenvolvimento. Estabilidade. Sem raízes, as árvores poderiam ser tombadas em qualquer vento ou por qualquer situação, qualquer intempérie climática seria suficiente para tirar as folhas, tombar os galhos e quebrar o tronco de uma árvore. Mas as raízes estão lá para trazer estabilidade. E por fim, as raízes são responsáveis pela frutificação. Uma árvore frutífera, ela é resultado de raízes saudáveis. E ponto final. Uma árvore que está com problemas de frutos não é estudada em suas folhas, não é estudada em seu tronco, não é estudada em seus galhos. Uma árvore que não está dando frutos, ela é estudada em suas raízes. Por isso que as raízes servem para nutrir, desenvolver, estabilizar e frutificar uma árvore. E aí eu pergunto para você, será que na nossa vida espiritual também nós precisamos entender isso? Porque quando a raiz deixa de desenvolver, a árvore começa a morrer. Quando a raiz deixa de crescer, a árvore começa a definhar. Então, será que na nossa vida espiritual a gente não tem passado o mesmo e vivido o mesmo? A Bíblia fala de raízes espirituais na nossa vida? Fala sim, Senhor. E é sobre esse texto que eu gostaria de compartilhar com você essa manhã. Jeremias capítulo 17, é muito interessante. Bom, mas antes de ler esse texto, eu queria que você olhasse aqui para mim. O contexto desse texto é o seguinte: o povo de Israel está vivendo numa terra estrangeira,
estão trabalhando como escravos, estão vivendo como peregrinos. Eles não têm acesso à sua religião, à sua cultura, à sua comida, aos seus parentes. Eles são estrangeiros numa terra solitária, onde eles são tratados como escravos e com requintes de crueldade. Lá eles começam a ouvir algumas palavras de Deus, e Deus diz para eles, por exemplo: plantem vinhas, edifiquem casas, casem-se e deem seus filhos em casamento, e orem pela cidade que vocês moram, Babilônia, porque da paz dessa cidade depende a paz de vocês. O que Deus está dizendo para esse povo? Numa terra que vocês não gostam, num solo onde vocês não se sentem confortáveis, numa vida onde vocês estão sofrendo, preparem, porque vocês vão ficar um bom tempo por aí. É isso que Deus está dizendo em Jeremias. Por isso que Jeremias, ele é maltratado. Jeremias é jogado inclusive num poço por alguns irmãos da sua própria pátria, porque dizia, ele só profetiza coisas ruins. O que Jeremias profetizava? Esse exílio vai demorar. Essa terra distante e estrangeira que vocês estão vivendo vai ficar por um bom tempo. Então casem por aí, edifiquem casa e plantem vinhas. Você já pensa de novo, quanto tempo demora para comer o fruto de uma videira? Plantem vinhas, porque vocês vão ficar longos anos em terra estrangeira. Se preparem para sobreviver numa terra árida e estéril. Fiquem preparados para passar pelos piores anos de suas vidas. Isso não vai acabar do dia para a noite. Isso vai ser um processo longo e demorado. Era o que Jeremias falava em nome de Deus. O povo falou, nós não queremos ouvir isso. Sabe o que eles começaram a ouvir? Ouvir os falsos profetas. E os falsos profetas chegavam e profetizavam coisas boas e falavam, não, está acabando o jugo babilônico, vocês logo voltarão para a terra de vocês, Deus estará julgando agora Nabucodonosor. E Jeremias fala, tá nada, vocês vão continuar por aí um tempo. Qual desses dois você gostaria de ouvir? No meio do seu sofrimento, qual profeta você estaria inclinada ou inclinado a corresponder à sua profecia ou à palavra de Deus? Vamos supor que você está numa grande crise conjugal. E aí, nós temos aqui dois profetas. Um profeta diz assim, sua crise conjugal está com os dias contados, tenha fé, tenha esperança, o Senhor está julgando a sua causa e está libertando você desse cativeiro. Ou outro que vem e diz assim para você, essa crise conjugal não vai passar tão breve assim. Deus tem um projeto demorado de estabilizar a sua vida e seu coração e trabalhar no seu casamento para que as raízes sejam aprofundadas. Então, se prepare por um longo período de dor e sofrimento no seu casamento. Qual desses dois você aceitaria? Obviamente que é o primeiro. Uma previsão otimista. Mas Jeremias não era otimista, queridos. Não era otimista porque o contexto era trágico e o povo de Israel deveria estar preparado para passar por esse contexto. Então esse Jeremias, ele diz, preparem suas raízes. Preparem as raízes porque vocês vão precisar delas para passar pelo período que Deus está chamando vocês para viver. Sem raízes profundas vocês vão fracassar, sem raízes profundas vocês vão tombar, sem raízes profundas vocês não vão prevalecer. Então, povo de Israel, não escutem os falsos profetas, mas aprofundem suas raízes. Essa é a minha mesma palavra para você essa manhã. Eu não sei quanto tempo vai demorar a sua dor, eu não sei quanto tempo vai demorar a sua luta, eu não sei quanto tempo até que tudo isso passe do coronavírus e a nossa vida retome a uma nova normalidade. Eu não sei quanto tempo a gente vai ter que chorar por filhos distantes da presença do Senhor. Eu não sei quanto tempo, mas eu estou aqui essa manhã para dizer, enquanto o tempo não passa, ou as coisas não mudam, aprofunde as suas raízes. Cuide das suas raízes, porque se o prognóstico ou o diagnóstico não é bom para a sua vida, aprofunde as raízes para passar por esse período. É o que Deus diz através de Jeremias, e ele usa a metáfora das raízes. E é essa metáfora que eu gostaria de chamar e transportar para a nossa vida essa manhã. A metáfora das raízes para que a gente supere as Babilônias que enfrentamos em nossa vida. Para que a gente supere a aflição, a dor, a contradição, a desilusão, a desesperança do mundo que nós experimentamos. E eu convido você a olhar para esse texto e puxar essa metáfora. Porque a palavra de Deus fala o seguinte, em Jeremias capítulo 17, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Não seja movido pelo emocionalismo, não seja movido pelo sentimentalismo, não seja movido por palavras motivacionais ou por pregações estilo coach. Seja movido pela palavra de Deus. E Deus não usa Jeremias para dar uma palavra palatável, agradável aos ouvidos dos seus ouvintes, mas Deus usa Jeremias para falar, cuide com o seu coração, porque ele vai te enganar. Bendito é o homem que confia no Senhor, e maldito é o homem que estriba no seu próprio entendimento. Bendito é o homem que confia no Senhor, maldito é o homem que confia no homem.
Ou seja, Jeremias vai usar agora a metáfora das raízes, e é aí que eu quero chegar com você. Cuide das raízes, porque toda essa estrutura visível pode estar por um fio na sua casa, pode estar por um fio na sua família, pode estar por um fio na sua moralidade, na sua credibilidade. Toda essa estrutura que você está sustentando por fora pode estar prestes a ruir se as raízes estiverem comprometidas. Irmãos, preste atenção, porque isso é sério. Tudo isso que você julga importante daqui para cima e que é visível aos outros, pode estar tombando no invisível, pode estar ruindo no oculto, pode estar perdido no subsolo. E não seja, nessa manhã, não seja otimista. Olhe para as circunstâncias e seja realista. Diga como está o seu casamento, diga como está a sua vida espiritual, diga como está o seu comportamento cristão, diga como você está como pessoa, avalie os seus sentimentos, suas emoções, avalie seu coração. Não seja otimista nem pessimista, seja realista e diga: eu quero me enxergar, e eu quero enxergar onde estão as minhas raízes. E Deus chama a metáfora das raízes para nós. Olha lá, Jeremias 17, agora sim. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Olha que texto fantástico, olha que imagem. Será como metáfora, imagem, uma figura de linguagem usada para comunicar uma verdade espiritual. E eu falo essa manhã em metáforas também. E a primeira metáfora que eu gostaria de usar para você, usando esse texto, é de que para você ter raízes saudáveis, você precisa enxergá-las como fonte de nutrição. O texto diz: essa árvore será plantada junto às águas. As raízes têm que ser bem plantadas. Os agricultores conhecem o sistema de plantio muito melhor do que eu, e sabem que não é qualquer solo, em qualquer época, que deve ser plantada, mas que deve ser cuidado, deve fazer-se um estudo para poder observar qual é o melhor tipo de planta, para o melhor tipo de solo, para que possa dar o melhor tipo de produtividade. Pois bem, raízes mal colocadas podem ser igual a desgraça. Raízes mal colocadas pode ser igual a prejuízo. Por quê? Porque as raízes são a fonte de toda a nossa vida. O Paulo, que é um apóstolo muito entendido dessa questão de raízes na Bíblia, ele fala assim: cuidado, irmãos. Cuidado para que quando você for enxertado em Jesus, não ache que foi você que se enxertou. Não acho que é você que se sustenta, só porque você está agora enxertado em Jesus, que você está cheio de poder e você pode se orgulhar disso. Cuidado, hein? Paulo diz em Romanos 11, versículo de número 17, o seguinte: e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva, vem da raiz da oliveira, da seiva que vem da raiz da oliveira. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Onde estão postas as suas raízes? Onde elas estão entranhadas, arraigadas? Junto às águas? Junto a Cristo? Ou as suas raízes estão posicionadas perto da imoralidade, do ressentimento, da amargura? Eu pergunto: para onde as suas raízes estão sendo distribuídas? Onde você está plantando essa árvore chamada vida? Você coloca as suas raízes perto do ribeiro da vaidade? Perto do deserto da arrogância? Você está estendendo as suas raízes perto do solo do orgulho? Onde estão estendidas as suas raízes? Perto da mentira? Porque não há possibilidade, queridos irmãos e irmãs, de uma árvore ser saudável se ela não for plantada junto às águas. Se não houver água, por mais que ela possa ter sido modificada geneticamente, nenhuma planta consegue sobreviver com a ausência total de água. E assim é a sua vida e assim sou eu. Jesus disse em João capítulo 4, ele disse para a mulher samaritana: eu sou a água da vida, aquele que beber de mim jamais terá sede. Aquele que beber de mim fluirá como um rio de águas vivas. Queridos, nós estamos com as nossas raízes em Jesus.
Ou nós estamos enraizados numa religião, no presbiterianismo, na tradição evangélica, num ritual religioso, ou nós estamos enraizados no relacionamento social, no modismo evangélico. Onde estão as nossas raízes verdadeiramente? Será que nós estamos aqui nessa igreja, enquanto louvamos ao Senhor, sentimos as nossas raízes se fortalecerem, sentimos o nosso coração se nutrir, sentimos a nossa alma se fortalecer, ou nós estamos simplesmente cumprindo um ritual, passando pelos dias da vida, esperando que eles acabem logo e nós sejamos retirados desse mundo cruel e sejamos levados a uma eternidade infinita e agradável? Será que é isso só que nós procuramos? Ou nós queremos cada dia mais crescer, desenvolver, aprender de Jesus? Cuidado onde você planta as suas raízes, cuidado onde você busca os seus nutrientes. Se você busca seus nutrientes no homem você secará. Se você busca seus nutrientes no dinheiro você atrofiará. Se você busca seus nutrientes na religião você tombará. Mas se você coloca suas raízes em Cristo, dessas raízes surgirá seiva saudável, para sustentar a sua vida em qualquer circunstância, em qualquer situação. Por isso eu pergunto, onde você colocará as suas raízes a partir de hoje? Onde você tem colocado? Vamos fazer um teste rapidamente aqui? Pense a maior parte do seu dia, no que você gasta. O que você tem gastado a maior parte do seu tempo, o maior foco da sua existência? São raízes colocadas no patrimônio, no dinheiro, nos relacionamentos? São raízes colocadas no estereótipo, no físico, no social? Ou são raízes aprofundadas em Jesus, no senso da presença dEle, no senso do cuidado dEle, no senso da necessidade dEle? Porque onde estiver as suas raízes, parafraseando a Bíblia, eu vou dizer para você, ali estará o seu coração. Onde estiver as suas raízes, ali também estará o seu coração. Grave isso. Então eu pergunto mais uma vez, onde estão as nossas raízes? Onde elas estão? Porque tem muita gente, talvez essa manhã me ouvindo aqui ou na internet, que tem colocado e fincado suas raízes em lugares amargos. E eu digo para você, raízes colocadas em lugares não saudáveis vão contaminar toda a árvore. Como é que você quer que uma árvore possa sobreviver dentro de um lugar totalmente tóxico? Como é que você quer que uma árvore frutifique num ambiente radioativo? O autor da Epístola dos Hebreus já disse isso. Ele falou, cuidado irmãos, cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Uma árvore colocada num terreno tóxico, uma árvore ou uma vida posicionada num lugar radioativo, vai atrofiar, vai morrer. Então eu digo para você, saia desse ressentimento, saia desse orgulho, saia do ambiente do pecado que está atrofiando a sua alma, que está consumindo suas energias. Raízes saudáveis estão em Cristo, não estão no pecado, não estão na arrogância, não estão na distância de Deus, estão em Cristo. Quanto mais próximos de Cristo nós estivermos, mais saudáveis nós seremos. Salmo capítulo 1 diz, bem-aventurado o homem do que teme ao Senhor, e que na sua lei medita de dia e de noite, pois ele será como uma árvore plantada junto às águas correntes, dará fruto na estação correta, e suas folhas jamais secarão. É isso que eu quero para a minha vida, irmãos. Essas coisas desse mundo não podem me oferecer nutrição, essas coisas desse mundo podem me dar prazer com tempo e utilidade própria e específico, mas não podem me dar satisfação plena, completa e perene. As coisas desse mundo podem me trazer algum tipo de realização momentânea, mas não podem acalmar a alma do meu coração, que clama por Deus e pede por Jesus. Por isso eu digo para você, as raízes são fonte de nutrição para a árvore. E onde estiver a sua raiz, ali estará o seu coração, de onde nós temos bebido e de onde nós temos tirado nossos nutrientes. Segundo, as árvores, além de nutrição, elas também são baseadas no desenvolvimento. O texto diz que estende as suas raízes para o ribeiro. Lembra que eu disse para você? Ainda que uma árvore deixe de crescer por fora, ela continua crescendo por baixo do solo? Continua crescendo, continua se desenvolvendo, continua aumentando o seu raio de extensão. E é exatamente isso que a palavra de Deus nos convida a viver, queridos. Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Queridos, nós precisamos desenvolver a nossa vida com Deus.
Tem gente, eu vou fazer uma pergunta aqui para você, né? Quem morrer, não precisa levantar sua mão, só reflita. Quem morrer agora, se você morresse agora, nesse momento, quem tem certeza de que iria para o céu? Por que nós não temos essa certeza? Porque nós criamos na nossa cabeça de que eu sou salvo agora, daqui a pouco eu não sou salvo mais, daqui a pouco eu sou salvo de novo, daqui a pouco eu peço perdão e sou salvo, daqui a pouco eu erro e não sou salvo mais e vou para o inferno. Queridos, a palavra de Deus diz que uma vez que nós somos salvos pela graça, nós estamos salvos. Só que isso não me dá o direito de cruzar os braços e viver a vida de uma maneira irreverente e de uma maneira medíocre. A palavra de Deus me convida a desenvolver a salvação. Não é que eu sou mais salvo a cada dia, significa que eu sou mais pleno de Deus a cada dia. Gente que não cresce, gente que não desenvolve, gente que não avança na sua fé, gente que não desenvolve sua vida espiritual, que não conhece as sagradas escrituras, que não conhece o coração de Deus, estão com as raízes atrofiadas, é uma árvore em crise, é uma possível queda. Desenvolva, meu irmão, desenvolva suas raízes em Deus, aumente sua maturidade em Cristo, porque sem desenvolvimento, sem crescimento na palavra, a gente fica mirrado, a gente fica atrofiado, somos uma árvore seca com galhos que tem algumas poucas folhas, que na verdade não fazem nem sombra. Irmãos, está na hora de nós, como igreja brasileira, a IP de Sertanópolis, sermos mais maduros, mais crescidos em Deus. Embora nós talvez não estejamos crescendo para fora dessas paredes, a gente precisa aprender a crescer para baixo, com as nossas raízes, com a nossa vida em Deus. Embora você não esteja conquistando tudo aquilo que você queria na sua vida, bens, propriedades, sucesso, fama, popularidade, crie raízes profundas. Avalie onde está o seu desenvolvimento em Cristo. Porque nós temos muitas pessoas que aprenderam a viver do visível, viver do externo, e esqueceram de cuidar para que as raízes se desenvolvam. Olha o que o texto bíblico diz lá em Romanos capítulo 11, se a raiz é santa, os ramos também são. Como é que a gente consegue enxergar desenvolvimento se nós estamos presos em Jesus? Se a raiz é santa, irmãos, os ramos também são. Agora eu fico olhando as postagens, eu fico vendo o estilo de vida dos nossos irmãos, das pessoas que se dizem membros de uma comunidade evangélica, e eu digo, qual é a diferença deles com raízes que estão posicionadas no pecado, na libertinagem, na malícia, no engano, na mentira, na podridão, na sexualidade, na sensualidade, na promiscuidade? Qual a diferença dos frutos desses para aqueles? Para preparar essa mensagem, irmãos, para dizer que não dá para um ramo ser saudável se a raiz não for, e dizer da nossa importância de a gente ser cristãos que firmam suas raízes, discípulos de Jesus com raízes profundas em Cristo e saudáveis e santas. Eu fiz uma pesquisa nessas últimas 2 semanas. Eu entrei na rede social de praticamente todos os irmãos da igreja, entrei no perfil do WhatsApp, e eu selecionei as 10 piores fotos de perfil de WhatsApp de membros da igreja, não de fora, membros da igreja. As 10 piores fotos de WhatsApp, de perfil de WhatsApp. E selecionei os 10 piores posts de Facebook nessas últimas 2 semanas dos membros da igreja. E eu vou passar um por um aqui agora, começando pelo WhatsApp. Você assustou? Porque se você assustou, irmão, veja o que você anda postando. Porque se você assustou, diz... Às vezes eu entro e falo, meu Deus do céu, se a raiz é santa, os ramos também serão. Irmão, se você está 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 50 anos nessa igreja, as raízes têm que se desenvolver, porque raiz que não cresce mata a árvore. Uma árvore que deixou de crescer raízes começou a morrer. É questão de tempo para tombar. A raiz tem que ser santa. A gente precisa desenvolver, tem que ter maturidade, irmãos. Maturidade do nosso comportamento, maturidade das nossas postagens, maturidade da nossa vida espiritual, maturidade de desenvolvimento. Olha o que a palavra de Deus diz. Mas quando o sol saiu, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. A parábola do semeador. O problema não era só o solo. O problema é que a raiz não conseguiu crescer. E raiz que não cresce, mata a planta. Será que a sua vida, a sua família, seus filhos, suas gerações não estão correndo o risco de morrer por falta de raízes? Em penúltimo lugar, estabilidade. Suas folhas estarão sempre verdes. Ah, como eu gosto disso.
Irmãos, é tão lindo ver gente que tem um tempo com Deus e elas crescem, desenvolvem, elas vão avançando e sempre permanecem verdes. Não que elas não vivam dificuldades, queridos. Árvores que estão verdes hoje podem ter sido secas ontem. Os flamboyants, por exemplo, estão floridos agora, é muito linda essa fase, mas antes de eles ficarem floridos, eles perderam as suas folhagens, ficaram secos, com aquela aparência de morte, mas estão eles lá agora, mais suntuosos do que antes, mais lindos, e realmente um espetáculo da natureza. Por quê? Porque tem estabilidade. Eles não tombam quando chega o período da seca. Eles não caem quando vem o período da adversidade climática. Eles ficam ali esperando o tempo da colheita, o tempo da frutificação, o tempo das suas folhas verdes. O que eu vejo hoje em dia na igreja evangélica brasileira é a instabilidade. O que nós vemos são as pessoas o tempo todo vindo para uma fé comprometida e abandonando essa fé como se ela fosse descartável. Como se a gente pudesse abrir mão dela de um dia para o outro, queridos. Estava ministrando uma palavra esses dias numa outra comunidade, e eu estava falando sobre isso. O que eu vejo hoje, queridos, é muito rodízio evangélico. É o irmão que ficou de cara virada com outro irmão na igreja e mudou de igreja. Aí a outra igreja cresceu? Não. O reino de Deus só rodiziou de gente, não cresceu, porque crescer reino é tirar as pessoas das trevas e trazer para a luz, não é tirar de uma igreja e trazer para outra. Não é tirar da batista, trazer da presbiteriana, pegar da presbiteriana e colocar na Assembleia de Deus. Isso não é crescimento de reino, isso é rodízio, rotatividade. O que nós precisamos é de estabilidade, gente que finca suas raízes e diz: eu tenho dificuldade com pessoas, mas eu quero aprender a lidar com elas, eu quero perdoar o meu irmão, eu quero pedir perdão para minha irmã, eu quero conviver na mesma comunidade, eu quero crescer, eu quero ser estável nos meus relacionamentos, eu não quero ficar de igreja em igreja, de galho em galho, tentando achar a igreja perfeita, porque você não vai achar. Daqui a pouco a gente vai receber novos membros aqui na nossa igreja e vão pensar, alguns que estão olhando, dizendo: olha que igreja perfeita. Irmão, você não conhece a nossa igreja, é uma igreja difícil. Começando pelo pastor dela, que não é nada fácil. Não existe igreja perfeita, mas existe estabilidade. Eu estou aqui, eu quero viver aqui, eu quero frutificar nesse lugar. Estabilidade diante das adversidades. Tem um monte de gente, por causa do coronavírus, já não está mais na fé. E eu ficava me culpando naquele gabinete, dizendo: Senhor, o que eu fiz de errado? Por que essas pessoas não estão mais na comunhão? E hoje eu entendo, queridos, é falha de raízes, é falta de estabilidade. Porque não é porque eu fico longe da comunidade que eu vou ficar sem fé. Não é porque eu não consigo mais agora aquilo que eu gostaria de viver, porque o coronavírus trouxe limitação, que agora eu vou viver sem Deus. Estabilidade é uma característica de quem está em Jesus, porque quem está na religião não consegue ser estável. Uma pessoa já disse: quem entra na igreja por causa de pessoas, ou melhor, perdão, quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Porque quanto mais firmes a gente estiver em Jesus, menos as tempestades conseguem derrubar a nossa flor, a nossa árvore. Olha o que Colossenses 2 diz: portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e tornem-se mais forte na fé, como foi ensinado a vocês. Se enraize em Jesus, porque quando vier a adversidade você estará firme. Se enraize em Jesus, porque quando alguma pessoa nessa comunidade te frustrar, você estará firme. Se enraize em Jesus, porque quando as coisas frustrarem seu coração, você permanecerá firme. Irmãos, nós não somos de moda, nós não somos de eventos, nós somos de estabilidade. Nós firmamos aí as raízes em Jesus e frutificamos nele. E por fim, vamos ver se a gente consegue lembrar. Nós temos aí a nutrição, nós temos o desenvolvimento, nós temos agora a estabilidade. São as três partes, ou as três realidades de uma raiz numa árvore. Qual que seria a última? Frutificação. Agora é a hora. Agora é a hora de perguntar ao nosso coração: nós somos frutíferos, irmãos? Nós de fato somos cristãos, discípulos de Jesus? Porque se a gente for religioso, a gente só participa de uma religião. Se a gente for presbiteriano, a gente só participa da igreja presbiteriana. Mas se nós formos discípulos de Jesus, nós somos frutíferos. E deixe eu lhe dar uma informação que não é confortável. Eu não gosto de trazer essa informação, mas é necessária. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 3, versículo de número 10: o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Você é frutífero? Você é frutífero? Pergunte isso
ao seu coração, medite sobre isso. Porque quando uma raiz deixa de crescer, uma árvore começa a morrer. Cuide das suas raízes. Parece que ela é imbatível. Parece que a sua árvore, ela é indestrutível. Mas não esqueça que são pequenas raízes por debaixo do subsolo. A sua vida de oração, a sua santidade, o seu conhecimento da palavra de Deus, seu compromisso com o Espírito Santo, sua intimidade com Deus. São essas coisas que ninguém vê, que sustentam o que está aqui fora, que é você. E se essas coisas não estão sendo cuidadas no oculto, se prepare, o que está por fora está prestes a ruir. Nós somos uma geração visível demais que gosta de ver o que está fora e não valoriza aquilo que é oculto e está por debaixo do subsolo. Eu convido você a pensar nas suas raízes. Eu sei quais são as minhas, eu sei quais eu preciso cuidar, mas a grande verdade é que essa sequoia gigante pode estar secando, porque algumas coisinhas estão sendo esquecidas na sua vida. Perdoar o marido, perdoar a esposa, orar com o filho, meditar na palavra, ter um tempo de oração com Deus, participar da sua comunidade, abandonar o pecado, arrepender-se diante do Espírito Santo. Talvez algumas coisinhas estão comprometendo a sua árvore gigante, e essas pequenas coisinhas têm um poder para derrubar essa grande árvore chamada você. Que Deus possa te abençoar e possa fortalecer as suas raízes, e que nessa série de mensagens você possa vir todos os domingos ou acompanhar pela internet e descobrir quais são as outras raízes que a gente precisa cuidar, para que a gente não seja uma árvore caída e atrofiada. Hoje começa a nossa conversa a respeito desse assunto. Semana passada o Tanner falou sobre a nossa raiz em Jesus, mas hoje eu gostaria de dizer quais são as nossas raízes. A partir de domingo que vem a gente vai descobrir. Vamos orar, queridos? Queria convidar você a fechar os seus olhos, sentados mesmo. A equipe de louvor vier aqui à frente. Os membros que vão se batizar, por favor, podem sair e ir lá no fundo. Só os membros, o profissão de fé, que vai fazer a profissão de fé, e os membros que vão batizar. Enquanto você fecha com os seus olhos fechados, eu queria que você meditasse no seu coração. Meditasse no seu coração. Senhor Jesus, nós estamos aqui essa manhã, Pai, para poder pedir ao Senhor sabedoria para cuidar das nossas raízes. Às vezes, Senhor, as nossas árvores estão comprometidas e a gente fica pensando que é o clima. Às vezes as nossas árvores estão comprometidas e a gente pensa que é a questão da aridez do solo, mas na verdade são as nossas raízes. Oh Deus, que essa igreja, essa comunidade, essas pessoas que nos ouvem aqui essa manhã possam aprender a cuidar das raízes, porque elas são fundamentais para a nossa vida espiritual. São elas que nos sustentam aqui e agora e que nos preparam para o além e por vir. Abençoe cada irmão, cada irmã essa manhã que vem nesse lugar, e que todos nós possamos estar com essa preocupação. Vivemos períodos de escassez e de Babilônia, sem dúvida, Senhor, mas as perspectivas não são boas. Esse mundo está piorando de acordo com o que o tempo passa. Então nós queremos aprofundar nossas raízes e ficar firmes até que o Senhor Jesus venha nos buscar e nos chamar para si. Fortalece esse irmão e essa irmã que está frágil e fraca na fé, e levante, sustente, para que as suas raízes sejam fortalecidas e sua fé venha florescer em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora passar para o momento de batismo e profissão de fé. Os irmãos que estarão aqui batizando e professando a sua fé passaram por um curso de aproximadamente 3 meses conosco, vindo todas as quartas-feiras, no encontro semanal que nós tínhamos aqui. E na verdade foi um grande desafio, um grande privilégio, uma alegria muito grande de ver a sede desses irmãos em plena pandemia. Foi uma das classes que nós tivemos menos faltas, né? De todas as classes que nós já fizemos aqui. O pessoal comprometido vinha, mesmo debaixo da pandemia, mesmo debaixo da situação que vivia, as pessoas estavam aqui participando do curso, com toda a segurança, isolamento, e estavam com sede para esse momento acontecer. Na verdade, no meu coração, eu esperava a pandemia passar, para a gente retomar a normalidade, convidar os membros que quisessem participar desse momento. Mas na verdade, algumas pessoas me desafiaram e disseram: pastor, será que não dá para a gente fazer o nosso batismo? Porque a gente vai esperar a pandemia passar. E eu então, compadecido dessas pessoas, disse: olha, vou abrir uma sala, se vir 3, 4 pessoas, a gente faz, vamos lá. E qual foi a minha surpresa? Hoje nós vamos receber no culto da manhã e no culto da noite 40 pessoas que vão fazer parte da nossa comunidade, serão batizadas, professarão a fé,
entre adultos e crianças, e nós estamos muito felizes por isso. É um presente de Deus em meio à pandemia, e eu louvo a Deus pela oração da nossa comunidade, que tem permanecido fiel e tem colhido esses frutos. Eu tenho certeza que essa comunidade tem raízes muito abençoadas, por isso que nós temos colhido frutos tão maravilhosos nesse dia de hoje, 22 de novembro de 2020, em plena pandemia do coronavírus. Nós vamos receber os nossos irmãos e irmãs para batismo e profissão de fé. O que nós vamos fazer agora? Vamos chamar primeiro profissão de fé. Profissão de fé são pessoas que já foram batizadas quando criança na nossa comunidade, e que depois que atingem a adolescência, eles podem fazer isso agora por si. Crianças que são batizadas, e os pais ministram a ceia por elas, e os pais são responsáveis por elas. Elas são chamadas de membros menores. Quando um adolescente, um jovem, um adulto professa a sua fé, ele é chamado de membro maior. Ele agora toma a ceia sozinho, ele vota, pode ser votado, em algumas ocasiões que permite a nossa Constituição. Então, eu queria convidar agora para a profissão de fé aqui na nossa igreja, fazer a sua pública profissão de fé. Aliás, seriam 2, que fariam a profissão de fé. Hoje, apenas um, porque a Ana, que é filha do Carlinhos, toda a família está em isolamento, ela não pôde participar. Faremos isso numa outra ocasião. Então, quero convidar com muita alegria o Hugo Henrique Celestino Barbosa, que vem aqui à frente. O conselho da igreja queria que viesse aqui se posicionar comigo, por gentileza. Hugo Henrique, pode vir aqui. Gostaria de chamar também para o batismo e profissão de fé. A nossa igreja batiza por aspersão, que nós usamos aqui essa ânfora que você está vendo aqui à frente. Nós vamos convidar então os nossos irmãos que farão seu batismo e profissão de fé. São adultos. O Hugo professa a sua fé e os irmãos vão batizar e professar ao mesmo tempo. Então nós queremos convidar agora a nossa irmã Angelita Santos Bandeira, que vem aqui à frente, por gentileza. Gostaríamos de convidar a Elisandra Barbosa Lima, que também vai fazer seu batismo e a sua profissão de fé. Com muita alegria também queremos convidar o casal Júlio e Daniele, que estejam aqui à frente. Júlio César Gomes de Souza e Daniele Pires de Souza estarão aqui à frente para também fazer o seu batismo. Vamos separar vocês aqui na frente, mas é por um pouco tempo, tá bom? Só para ficar aqui, depois volta. Queremos também convidar mais um casal que será recebido por batismo e profissão de fé, Marcelo de Souza e Regiane Costa Vasconcelos de Souza. Batismo e profissão de fé, queremos convidar o nosso irmão Rafael Torres de Mendonça. Muito bem, agora vocês podem virar aqui para mim, por gentileza. Primeiro eu quero falar com o Hugo, que vai fazer a sua profissão de fé. Hugo, você foi batizado quando criança pelos seus pais, e seus pais assumiram esse compromisso de trazer você na igreja, de educar você na palavra de Deus, e hoje você está aqui para fazer a sua pública profissão de fé. É de livre vontade, é de todo o coração que você decide andar com Jesus, tornando evidente e real o que seus pais fizeram por você quando criança. Sim? Sim. Então seja muito bem-vindo à nossa comunidade agora como membro maior. Daqui a pouquinho você vai poder participar da ceia do Senhor e também vai poder, a partir de agora, ser um membro votar e estar conosco aqui na nossa comunidade. Seja bem-vindo no nome de Jesus. E vocês, irmãos, que vão fazer a sua pública profissão de fé e batismo diante da igreja, diante das pessoas, eu quero perguntar para vocês: vocês estão de acordo com a doutrina da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, aqui na cidade de Sertanópolis, a qual vocês farão parte como membros
sim? Vocês decidem andar com Jesus de uma maneira digna do chamado de vocês e da morte e ressurreição que Ele preparou para nós naquela cruz do Calvário? Sim. Vocês renunciam todo tipo de ligação com religiões anteriores ou com práticas ocultistas, espíritas, idólatras, para poderem servir a Jesus como o único e suficiente Senhor de suas vidas? Sim. Vocês têm agora Jesus e a Bíblia como regra de fé e prática na vida de vocês? Sim. E vocês se submetem à autoridade desta comunidade, na pessoa dos presbíteros e do conselho dessa igreja, que assume responsabilidade de jurisdição sobre a vida de vocês. E vocês se submetem a essa jurisdição? Sim. Então é com muito prazer e com muita alegria que nós vamos agora batizar vocês e abençoar a vida de vocês aqui como comunidade do Senhor, em nome de Jesus. Então, você que está sentado no seu lugar, hoje é um dia de festa, irmãos. Enquanto nós batizamos essa pessoa aqui, nós gostaríamos que você pudesse celebrar o nome de Jesus com a gente, com palmas, adorando o nome de Jesus e bendizendo o nome dele. Mas antes eu gostaria de orar com os nossos irmãos, com o Hugo. Eu vou pedir para o presbítero Elias fazer essa oração, por gentileza. Orar por o Hugo, que está fazendo a profissão de fé, e todos os irmãos que vão batizar, para que o Senhor fortaleça a fé e que eles sejam frutíferos aqui na nossa comunidade. Vamos orar, irmãos? Amém.
batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Por fim, Rafael Torres de Mendonça. Vem pra cá, Rafael, vamos realizar seu batismo em nome de Jesus. Rafael, meu irmão, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que alegria receber vocês aqui na nossa igreja. Esperamos que essa celebração só esteja começando na vida de vocês. E vocês não estão sozinhos aqui. Também temos outros irmãos que também vão participar. Queria convidar agora os membros em jurisdição que estarão agora sendo recebidos, que são de outras igrejas evangélicas ou da nossa igreja, que estão voltando à comunhão aqui conosco, que por favor se dirijam lá no fundo. Enquanto eu explico para a igreja, os membros de jurisdição, por favor, vão ao fundo que nós vamos preparar a entrada de vocês. Jurisdição é o seguinte: essas pessoas já foram batizadas ou na nossa igreja ou em outra igreja evangélica. Nós não batizamos novamente, nós apenas recebemos como membro da família de Cristo e fazemos essa festa junto com eles aqui. Então agora eu vou pedir por gentileza que os casais fiquem juntos. Vem aqui, Daniela, vocês dão um espacinho mais para lá e nós vamos colocar agora os membros de jurisdição nesse cantinho aqui. Então eu quero convidar as nossas irmãs que farão parte da nossa comunidade, membros da nossa igreja, Maria Aide Ferreira. Dona Maria Aide, pode entrar. Também nós queremos convidar a nossa próxima irmã, a Dona Leonides. Dona Leonides Corrêa Rodrigues, pode entrar também, Dona Leonides. A Dona Maria e a Dona Leonides já eram dessa comunidade, tem uma história de longos anos aqui na comunidade, estão retornando aqui conosco, depois de mudança de cidade, estão aqui novamente. E nós queremos convidar agora a nossa irmã Valdiene Aparecida da Cruz, que também venha. Ela também será agora recebida como membro da nossa comunidade de jurisdição. Amém. Dona Aide, Leonides e Valdiene, sejam muito bem-vindos à nossa igreja. Vocês também estão aqui com todo o coração e de livre vontade para poder servir conosco nessa comunidade local. Sim, vocês recebem esta igreja, a sua doutrina, bem como também sua hierarquia de autoridade aqui nesse lugar recebe. Vocês decidem aqui serem abençoadas e abençoadoras dessa comunidade. Sim, então sejam muito bem-vindas aqui na nossa igreja. Ficamos muito felizes em recebê-las e a partir de hoje vocês são membros da nossa comunidade de todo direito, e tem direitos, mas também tem deveres, e sejam muito bem-vindos para participar conosco. Amém? Antes de nós orarmos com eles aqui, com elas, nós queremos agora pedir para os pais que vão batizar os seus filhos, podem ir lá buscá-los fazendo favor e fique lá no corredor central. Se tem pais aqui ou que estão sentados que vão batizar as crianças, por gentileza vão buscá-los e nós faremos o batismo das crianças aqui conosco. Enquanto isso, nós vamos orar pela Dona Aide, Leonides e Valdiene e vamos abençoá-las. Vou pedir para o presbítero Enio fazer essa oração, abençoando as nossas irmãs e agradecendo a Deus pela vida delas aqui conosco. Pai querido, eu te louvo e agradeço o seu nome, que essas irmãs estão aqui à frente, ó Pai, entrando, Senhor Deus, numa família de Cristo, que o Senhor possa estar cuidando da vida delas, ó Pai, que o Senhor possa estar usando elas neste lugar, que o Senhor possa realmente, ó Deus, que elas sejam frutíferas, que essa igreja realmente possa fazer a diferença na vida delas, ó Pai, cuida de cada um, ó Deus, de uma forma individual, de uma forma singela, ó Pai, porque nós cremos que o Senhor é um Deus que cuida, que o Senhor é um Deus que fortalece as nossas raízes, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu te louvo, porque o céu está em festa, ó Pai, porque essa igreja está em festa, Senhor Deus, porque, Senhor Deus, a tua igreja, o seu corpo tem crescido durante esses anos, ó Pai, e que o trabalho do Senhor não tem sido em vão neste mundo. Pai, cuida das tuas irmãs, dessas irmãs e da tua igreja, em nome de Jesus. Amém.
na nossa comunidade e simbolizar isso pelos seus filhos com a responsabilidade de tutelá-los até que eles sejam crescidos. Então, o batismo infantil, na verdade, é um batismo na família de Cristo. Então, nós estaremos agora apresentando nossos pequeninos, onde os pais assumem esse compromisso de levá-los até a palavra de Deus. Então, eu gostaria de convidar os nossos pequeninos para virem aqui à frente, trazidos pelos seus pais. Então, a Sofia Alves dos Santos e o Augusto César Pires de Souza, trazido pelo Júlia Daniele. Por favor, venham aqui à frente. Nós queremos batizá-los. Agora vocês podem ir lá naquele cantinho lá.
nossos irmãos e irmãs. Vocês recebem essas pessoas que estão aqui à frente conosco no amor de Cristo e como parte da família de Deus? Sim. Vocês se comprometem, junto com o conselho dessa igreja, os pastores, a cuidar desses membros e zelar pela vida deles? Sim. Então nós ficamos muito felizes de que a nossa família esteja aumentando, esteja crescendo, esteja ampliando, e nós estamos satisfeitos demais de poder contar com você, como igreja, para estar aqui conosco nessa manhã. Vamos fazer um círculo mais bonito aqui, bem mais pertinho junto. Eu quero vocês bem pertinho aqui, não tão pertinho por causa do coronavírus, né? Mas eu quero que vocês, pode ficar mais para lá, um pouquinho, semicírculo, tá? Isso aí, bem legal. Enquanto as crianças estão tomando a ceia, a gente já vai encerrar esse momento. Queremos agradecer você que nos assiste pela internet. Que alegria poder receber você também conosco. Esperamos que logo tudo isso passar, a gente possa estar juntos pessoalmente. E você que está visitando pela primeira vez, não esqueça de passar a gente dar o seu presente, que nós preparamos especialmente para esse dia aqui. Bom, vamos às instruções. A gente vai encerrar nossa celebração com uma oração, agradecendo a Deus por essa manhã e agradecendo a Deus por esse tempo. E se você for da família e quiser vir dar um abraço neles, e é da família nuclear, você pode dar abraço. Afinal de contas, você está liberado para isso. Mas se você é membro dessa igreja e gostaria de dar as boas-vindas, você pode vir aqui também, na hora que a gente fizer a bênção, e pode vir dar aquele soquinho, dizendo: sejam muito bem-vindos. Eu disse para eles: irmãos, infelizmente a gente não vai poder dar aquele abraço no cangote que a gente gosta, que é a marca original nossa na recepção de membros, mas que essa aproximação, que só isso seja suficiente para dizer para vocês: sejam bem-vindos, e nós estamos felizes de receber vocês aqui. A vontade de abraçar, a vontade de beijar, a vontade de pegar essas crianças no colo. Mas nós vamos fazer isso com segurança, sem deixar de demonstrar o nosso calor, nossa alegria e a nossa felicidade de receber os nossos irmãos e as nossas irmãs. Então, eu quero convidar o conselho a se sentar no seu lugar, por gentileza. Nós vamos orar e nós vamos agradecer por esse momento. Eu quero pedir que vocês se coloquem em pé no seu lugar e vocês fechem seus olhos, que nós vamos abençoar esse momento. Pai, muito obrigado, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por cada vida que professou a fé, se batizou, por cada criança que foi apresentada ao Senhor, pelas novas irmãs que estão fazendo parte dessa comunidade em jurisdição. Obrigado porque a família está crescendo e nós ficamos felizes em meio à pandemia colher esses frutos tão lindos e maravilhosos. Que eles sejam frutíferos e benditos aqui em nosso meio, que sejam uma bênção e abençoados através da nossa comunidade, e que o Senhor Jesus possa abençoar e fortalecer e abençoar esses irmãos e irmãs que estão aqui conosco, e que ao terminar essa celebração possamos terminar com alegria, com a festa no céu que o Senhor merece, a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja com você hoje e para sempre. Amém? Amém? Então, antes de você voltar para o seu lugar, eu vou contar até 3, e aí vocês podem virar para ver essa família recebendo vocês com muita alegria. Vamos lá? 1, 2, 3. Podem virar em nome de Jesus. Oh, que tremenda graça! Oh, que